Olá, meus amigos. Um abraço a todos os inscritos do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Estamos hoje aqui com vocês para falar sobre transcomunicação instrumental coletiva, tá, pessoal? Por que transcomunicação instrumental coletiva? Porque a transcomunicação moderna, nos utilizando de aplicativos ou rádio, conhecido como Spirit Box, vieram a essa tecnologia para nos facilitar a comunicação com os espíritos. Então, nesse vídeo, e entre outros que já está postado, eu tenho me utilizado de um rádio Spirit Box, que funciona com varredura de frequência e com batimentos. Então eu deixo claro a quem não sabe que eu não faço invocação direta, diretamente com o espírito. Devemos respeitar o espírito e deixar ele quietinho lá, onde ele se encontra. Então não faço invocação direta, tá bom? Então, o que acontece? As invocações são coletivas, ou seja, a invocação é feita aos espíritos do plano espiritual, ou ao plano espiritual. O que ocorre quando acontece de um espírito vier a se comunicar no Spirit Box e se utilizar da mediunidade da psicografia inspirada, quando eu não chamei ele? Nesse vídeo agora que vocês vão assistir, vocês vão ver que o tempo todo um determinado desencarnante procurou comunicar-se comigo através do Spirit Box. E foi pelo seu livre arbítrio que ele veio até a mim, porque eu não o chamei. Assim como não chamo nenhum espírito em particular. Eu não invoco o espírito do Zé, do meu amigo Zé, eu não invoco o espírito do meu primo, da minha tia, não faço isso. Eu invoco o plano espiritual. E todo espírito tem um livre-arbítrio de comunicar-se, se ele puder e quiser, ou quiser e puder. E nesse caso em questão, alguns espíritos me procuraram para deixar uma mensagem. Ocorreu com o espírito de Irã, que deixou uma mensagem. O espírito de Serafim, que deixou uma mensagem para um amigo lá de São Paulo, o Ricardo. E também teve o espírito de Ricardo, que deixou uma mensagem para todos nós, para o Brasil, para o povo. Então, é de livre arbítrio do espírito me procurar para participar dessa sessão espírita que eu faço. E aqui, nesses exemplos, nós teremos então o último vídeo que eu postei no YouTube, aonde alguém da família se manifestou querendo deixar um recado para a família. Foi de livre e espontânea vontade que ele veio até a mim, já que a invocação é feita coletivamente, a todos ao plano espiritual. É de livre-arbítrio do espírito querer ou não vir a mim, comunicar-se e querer deixar um recado ou uma mensagem, né? Nesse vídeo em questão que eu vou mostrar para vocês, para que vocês comprovem com os seus olhos, com os seus ouvidos, o que aconteceu nessa pesquisa que eu fiz. Aconselho a todos os amigos se utilizarem de fone de ouvido para melhor ouvir as vozes que são muito baixinhas. Outras são altas, outras são baixinhas. Venha comigo, vamos acompanhar esse react.
Aqui nesse vídeo, já no início pode-se observar a voz familiar de um desencarnante que desencarnou em um acidente há aproximadamente 2 anos. Henrique, você tá aí? É a voz dele. É a voz do desencarnado Henrique. Foi meu sobrinho. Ele, então, por seu livre arbítrio, ele me procurou. Tentou muitas vezes fazer com que eu ouvisse ele. O que ocorreu? Eu cheguei a um ponto de entender que era ele que queria falar. O tempo todo queria falar. Aí então, eu passei a investigar sobre isso. E aí cheguei a essa conclusão de que era realmente ele. Aí, sigam o vídeo que vocês vão entender mais. Você quer deixar uma mensagem? Tu sabe que tu desencarnou? Sim ou não? Observaram que agora a voz dele ficou mais longe. Em função da propagação do rádio, ele se utilizou de uma outra frequência mais baixa. E as interferências do rádio AM fizeram com que a voz dele viesse bem baixinha. Às vezes, quando oscila a propagação de frequência, ela vem mais alto. E às vezes muito baixa. Por isso é necessário usar o fone de ouvido para melhor entender. Quer deixar uma mensagem? Quer deixar uma mensagem? Observaram que a mesma voz respondeu ao que eu falei. Te deixo. Então, para que vocês entendam, a transcomunicação instrumental coletiva, embora para mim foi uma surpresa receber a comunicação de um ente querido da família, devo lembrá-los que eu jamais, em hipótese alguma, desejo mexer com o sentimento de ninguém. Por isso eu digo, é de livre arbítrio do espírito querer ou poder se manifestar. Porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então não adianta chamar. Porque quando o espírito não quer ou não pode, não vai acontecer essa comunicação como aconteceu com ele. Aconteceu com ele porque ele queria deixar essa mensagem, ou melhor, um pequeno recado para a família. Porque a transcomunicação coletiva é feita a invocação do plano espiritual. Não é diretamente a um espírito. Observem mais a sequência desse vídeo. Qual é o teu nome?
Vocês observaram que ele continuava tentando se comunicar comigo. Quer deixar uma mensagem para mim? Olá. Vocês observaram que ele continuou insistindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Porque ele se utilizou de uma frequência de rádio que ora oscila muito. Ora ela está com muita interferência, eu escuto baixinho. E aí muitas vezes eu não escuto. E eu só vou entender depois, quando eu editar o vídeo. Porque na hora eu não escuto. E ele insistiu, tá me ouvindo? Tem algum espírito querendo que eu escreva alguma mensagem aqui nesse momento? Observaram que outra vez ele insiste. Henrique, Henrique, Henrique. São essas sequências que eu analiso depois quando eu edito o vídeo. E aí então na próxima experiência eu já vou preparado para receber a mensagem do espírito em questão. Como aconteceu com o Irã, com o Ricardo e com outros espíritos que deixaram a sua marca para mim. Se você entrar no YouTube, vocês vão saber. Vocês vão ver os vídeos dos espíritos que deixaram suas mensagens. Vocês observaram que nessa parte do Spirit Box, quando a frequência oscilou mais alta, deu para ouvir nitidamente a voz dele, Henrique. De repente, ele se utilizou de uma frequência mais ruim. Então, lá no fundinho dá para ouvir tio Jorge. Se você usar o fone de ouvido, você vai ouvir. Tio Jorge, lá no fundinho. Porque aí veio uma frequência mais baixa de rádio que ele se utilizou. Observaram que talvez um outro espírito estava tentando auxiliar o Henrique. Queria contato. Contato com quem? Com quem está operando o rádio. Eu. E outra vez ele entrou e falou o nome dele. É o Henrique. Aí, nesse caso aí, a frequência ficou mais forte, fazendo com que o nome dele saísse mais, a voz dele saísse mais alta, né? Quem quer falar comigo nesse momento? Nesse momento. Observem agora que nessa parte eu não legendei, tá? Eu repeti para vocês ver a voz dele baixinha. Henrique. Ele continuava insistindo para deixar um recado através da mediunidade, porque ele em vida sabia que eu era médium e sabia que eu era espírita. Vamos continuar vendo o vídeo.
Você me conhece? Quando eu pergunto você me conhece, se utilizando de uma frequência mais baixinha de rádio, dá para ouvir no fundo a voz dele sim, sim, sim. E aí continuava a persistência dele. E qual o meu nome? Estou te ouvindo, qual o teu nome? Dessa vez, ele falou muito baixinho, bem longe, se utilizando de uma frequência ruim, tio, tio. E aqui, então, como a frequência de um rádio, ela oscila muito, principalmente da rádio AM, ela oscila muito, tem altos e baixos, aqui ele já conseguiu expressar objetivamente mensagem. Estou te ouvindo, qual é o teu nome? Quem é você? Observaram que ele continuava me chamando. Henrique, Henrique. Vamos continuar? Vocês observaram a voz dessa menina? Fala, vai Henrique. Significa que o Henrique não estava sozinho. Conforme ele deixou na mensagem, que está aí no vídeo para vocês verem, ele disse que estava no meio de alguns amigos. E um dos amigos que estavam com ele era essa menina, que estava ali mostrando para ele a oportunidade de se expressar. Portanto, ela falou, vai Henrique, porque ela sabia que eu estava atento a ele. Quem foi que falou o nome? Você falou o nome que eu entendi aqui? Você me conhece? Então diga o meu nome. E aí então ele fala, tio Jorge e tio Jorge. Observaram que ele respondia sempre ao comando. Quando eu questionava, ele respondia. Eu entendi, Jorge. E você quer deixar um recado para quem? Foi alguém da família? Foi algum amigo? Foi aí então que ele concluiu a pergunta também. Então ele queria deixar um recado para a família. E para mim também. Por isso ele me procurou nessa transcomunicação via rádio. Vamos continuar?
Se você usar um fone de ouvido, você irá observar que no momento em que as ondas do rádio, principalmente a rádio AM, ela oscila. Ora ela está bom de ouvir, ora ela está ruim de ouvir, fica muito baixinha. Então ele falou tio Jorge e de repente já saiu um sou eu bem baixinho. Por isso é necessário você analisar com fone de ouvido. Diga o teu nome. E foi nesse momento que eu me deixei levar por sua vontade. Eu me concentrei e deixei fazer com que ele se utilizasse da mediunidade, da psicografia inspirada e permiti que ele ditasse a sua mensagem. E ele então prosseguiu e enquanto ele ditava o recado que ele queria deixar para a família, eu escrevia. E aqui então ele fica à vontade e começa a ditar telepaticamente a mensagem para mim. Era eu o tempo todo, mas o senhor não me ouvia. Diz para o Felipe que ele cuide bem da minha irmã. Diz à minha mãe e ao meu pai que eu estou bem longe daí. Tenho muitos amigos aqui. E reencontrei uns que eu conheci aí embaixo. Lembra que falei ao senhor que o meu anjo da guarda era muito bom? Pois é. Então aqui vocês observam que ele nos conta que está muito bem, que está feliz. Reencontrou até amigos que desencarnaram, que ele conheceu aqui embaixo. Como pode, né? Mas segundo o Espiritismo, isso pode. Isso pode. Pois os amigos receberam ele lá. E quando se fala de anjo da guarda, ele tinha muita fé no anjo da guarda dele. E isso ele me falou um dia mesmo. Eu estou estudando também para ser um anjo da guarda e ajudar em minha missão. Fala para minha mãe. Fala. O meu pai não acredita, mas a minha irmã Carol acredita. Então vocês observam que ele deixa claro que está estudando no plano espiritual. Quem sabe ele vai reencarnar um dia? Não sei. Vai depender do que ele quiser. Porque se ele, por merecimento, buscar estudar para ser um anjo da guarda e cumprir a missão ao lado de alguém futuramente, vai saber de quem que ele será um anjo da guarda. Mas ele está estudando para ser um anjo da guarda e acompanhar a missão de um futuro reencarnante aqui na Terra. Isso é muito lindo. Então ele finaliza. Obrigado, tio.
O Senhor é a minha comunicação com eles. Fica com Deus, o Senhor e a ti. Aí vocês observam então que ele agradece a comunicação. Ele sabe que eu sou capaz de ouvi-lo, mas sabe também que não é fácil eu compreender o Spirit Box em tempo real, em função da dificuldade de ouvir aqueles áudios muito baixinho. Por isso ele não desistiu. Ele disse, eu vou conseguir fazer com que ele entenda que sou eu. E eu consegui. E assim, meus amigos, é a transcomunicação moderna, aonde não se invoca um só, invoca seu plano espiritual. E aquele espírito que sentir necessidade de deixar um recado para alguém, ele vai procurar. Ele vai se utilizar da frequência do rádio e também da mediunidade do médium que está ali em questão. Porque ele sabe quando a pessoa é um médium e é capaz de ouvi-lo. Por isso ele nos procura. Não só a transcomunicação, mas também a mediunidade, a faculdade mediúnica é muito importante para associar a transcomunicação. E tudo isso, meus amigos, eu faço com muito cuidado, porque eu tenho um propósito com esse canal. E o plano espiritual sabe da minha vontade. Ele sabe que um dia, quando esse canal for bonificado, eu quero destinar parte da verba desse canal para obras sociais. O plano espiritual sabe da minha vontade. Só eles sabem. Não é necessário ninguém crer ou não crer, mas o plano espiritual sabe. E é por esse motivo que eu criei esse projeto. Esse projeto que hoje vocês estão assistindo. Eu deixo a todos vocês, aos amigos, aos familiares, aquele abraço fraterno. E se você ainda não se inscreveu, apoiem esse canal. Se inscrevam, curtem e comentem ali embaixo. Isso nos ajuda muito a continuar insistindo em crescer esse canal. Conto com todos vocês. Um abraço fraterno e fiquem todos na paz do nosso divino Mestre Jesus. Tchau!